Olha, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho desse assunto que acho que interessa a todo mundo, tá certo? A mim interessa bastante, né? Que é aprender, como aprender. Na verdade, essa aula vai ter, assim, um toque especial no que ela se dedica na parte prática, que é aprender para vocês que estão entrando na residência, para vocês que fazem residência, para o próprio interno, tá certo? Que está aqui assistindo a gente. Mas também é uma aula que vai ter muitos conceitos de neurociências, de neuroanatomia, ou seja, nós vamos aproveitar aqui nesse conhecimento bem recente, conhecimento em grande parte adquirido dos anos 2000 para cá, para começar a entender como o nosso cérebro funciona e começar a entender como é a melhor forma que nós colocamos o cérebro para funcionar, tá certo? Então, assim, vou fazer aqui, contar um pouquinho de mim, né, e do início da minha jornada, né, em relação ao aprendizado, né. Então, assim como cada um de vocês, eu venho de uma cultura familiar. E cada cultura familiar tem conceitos bem delimitados sobre o que é aprendizado, sobre o que é capacidade, o tanto que é importante ser inteligente, o tanto que é importante o trabalho. Minha cultura familiar era a seguinte cultura, né? Estudo de livro, estudo para colégio é o que há de mais importante, então meus pais sempre prestigiaram muito esse estudo, o estudo. Existia a cultura também de que era uma família que a gente é inteligente, ou seja, teria a capacidade boa para aprender coisas estudadas em livros, tá? E ao mesmo tempo a cultura familiar nos dizia que a gente não era músico, não era esportista, isso não é coisa para a nossa família. Tá? Então dentro dessa cultura, né, eu me desenvolvi, e dentro dessa cultura os livros de estudo, não qualquer livro, os livros de estudo foram os grandes amigos que eu tive durante muito tempo, né? E essa cultura, ela restringiu muito as possibilidades em outras áreas, né? Coisa que eu comecei a notar quando eu vi o livro Outliers. Outliers é um livro muito interessante, escrito por um jornalista chamado Malcolm Gladwell, que é um cara que escreve sobre ciências, mas ele não tem uma formação em ciência, né? E assim, mas é um excelente jornalista que apresenta as evidências de uma forma muito bacana, muito contundente. Assim, vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, das 10.000 horas. Né? 10.000 horas para tornar um expert em alguma área levaria perto de 10.000 horas. Né? Então essas 10.000 horas vêm desse livro Outliers. Né? Entre outros conceitos. Na verdade, as 10.000 horas foram divulgadas por esse livro. Vem de algumas pesquisas feitas e que o livro divulga. Outliers em inglês é fora de série. Então a pergunta com a qual o Malcolm Gladwell se depara é assim, o que faz de uma pessoa fora de série, ou seja, muito boa num determinado área, num determinado campo de conhecimento, né? E as respostas que ele consegue são as mais variadas, né? Depende de treinamento, oportunidades, time, épocas, entendeu? Então são as respostas mais variadas. Qual a resposta que ele não dá? Talento inato ou uma propensão, dom a fazer uma determinada coisa. Então, isso abriu na minha mente, porque eu queria saber o que é que faz do Neymar o Neymar, do Pelé o Pelé. É uma coisa assim, como o Romário fala, assim, Deus colocou assim, você é o cara, ou é a história deles, né? Será que o fato do Zico, seu irmão mais novo, de uma série de jogadores de futebol, e o mais brilhante de todos, será que é por acaso? Ou será que ele é justamente o mais brilhante por causa dos irmãos dele e por ter sido exposto muito cedo? Tá bom? Qual é a minha capacidade de fato, aprender um instrumento? Meu pai tem razão, nossa família não tem, simplesmente não tem essa qualidade, não tem esse dom, isso é para outras pessoas? Ou simplesmente o fato de eu não ter sido exposto a isso justamente me faz não procurar mais nisso e aí o ciclo se fecha, né? Assim, eu não acredito que posso, não procuro, portanto não posso, né? Então são perguntas sobre aprendizado que a gente se propõe a responder hoje, através dessa aula, com o melhor da literatura científica, tanto neurocientífica, ou seja, vamos falar de PET, espectro de funcionamento cerebral, mas também
psicológica, vamos falar de estudos, experimentos que nos ajudam não só a entender, mas a aplicar esse conhecimento, tá certo? Então, começando novamente, é um privilégio, vamos seguir para a nossa introdução, tá bom? Então, para a gente primeiro introduzir, a gente tem que definir o que é aprendizado. Aprendizado, tá certo? É o quê? É a capacidade de você obter novas informações, tá? Ou fazer novas inferências que alterem o seu comportamento em situações específicas. Tá bom? Então, se eu tenho um aprendizado, por exemplo, sobre qual a capital da Bélgica, eu posso usar esse aprendizado quando eu estou conversando sobre a Bélgica, por exemplo. Ou se eu tenho um novo aprendizado como criança de andar, eu vou usar esse aprendizado como um novo comportamento, vou andar por aí. Tá? Então, o aprendizado são informações que a gente adquire, tá certo? Ou associações que a gente faz que mudam o nosso comportamento, tá certo? Antigamente, quem estudava aprendizado eram os filósofos. Então, filósofos, em geral, eles sempre partiam do pressuposto de um conhecimento prévio, de um corpo de estudo, tá? Então, o estudo científico, não filosófico, do aprendizado, ou seja, vamos começar a testar e ver o que funciona para aprender, vamos testar e ver como é que a gente aprende, ele é uma coisa relativamente recente, tá certo? Então, você testar e saber como é que funciona é algo recente. Então, os cientistas começaram a investigar isso há 2 séculos, né? E mais especificamente, nos últimos 30 anos a gente tem quase todo o corpo de conhecimento produzido nessa aula. O que, se você for pensar, é interessante, uma vez que o aprendizado, o estudo é uma coisa que a humanidade adora fazer, faz muito, há muito tempo, né? E aí, a necessidade de trazer isso para vocês tem uma relação enorme com o fato de que o momento de vocês é de formação. Estudo é a vida toda, mas a formação é um momento onde o aprendizado é mais intensificado, tá certo? E a gente precisa entender como estudar na residência médica, como estudar no internato, como estudar em geral. E aí eu posso tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e dar essa mesma aula para a engenharia, né? Ou para a biologia, porque a necessidade de aprender é intrínseca hoje, né? Então, assim, grande maioria dos trabalhos que um ser humano pós-moderno como nós somos vai fazer, vai depender demais de conhecimento, tá? E aí, assim, aprender não é uma coisa só, tá? Então nós vamos ver, por exemplo, várias distinções aqui. Aprender pode existir a memória de curto prazo, que é o que eu aprendo agora, exatamente o quanto vocês vão lembrar dessa aula assim que essa aula terminar. É a memória de longo prazo, o quanto que vocês vão lembrar dessa aula ano que vem, por exemplo, tá certo? A memória a memória explícita, aquela memória que eu consigo verbalizar, tá certo? Um conhecimento verbalizável, aquilo que eu leio no livro e depois consigo dizer. Segundo o Camacho, esse tal medicamento serve para depressão bipolar, tá? Essa é a memória explícita. E a memória implícita, que é uma memória que eu não vou conseguir verbalmente traduzir esse conhecimento, mas eu vou traduzi-lo através de comportamento e ações, tá? E assim, cada uma dessas memórias é estimulada de uma forma diferente, tá certo, pessoal? Então é muito importante vocês entenderem isso, porque muitas vezes a estratégia que se adequa boa para curto prazo, ela é ruim para longo prazo. Quer que eu dê um exemplo? Amanhã vocês têm uma prova, tá certo? Vocês vão virar à noite estudando para essa prova. É uma boa estratégia para a prova amanhã, para curto prazo? Show de bola. Vocês vão chegar lá e vão fazer a prova bem direitinho. E daqui a uma semana? Péssima estratégia. Péssima estratégia. Entendeu? Por quê? Porque como vocês fizeram uma coisa que em inglês fala cramming, puxaram o estudo todo para um único momento e ainda não dormiram, ou seja, não passaram pela consolidação do sono da memória, nós vamos falar de tudo isso, essa memória ela foi guardada muito mais no nível de memória de curta duração e assim que usada, ela vai ser desprezada, tá? E é claro que todos nós queremos tirar boas notas na nossa prova, mas esse não é nem de longe o objetivo de ninguém. A gente precisa pegar esses 3 anos, né? E muito mais do que ter bons resultados, a gente precisa ganhar conhecimento que vai estar disponível para a gente
a longo prazo, ao longo da nossa trabalho profissional. Tá? Outra questão interessante é como se tornar esse conhecimento disponível, porque existe uma necessidade de uma tradução do conhecimento. Sim. Não adianta eu saber falar do CAMAT, por exemplo, do transtorno bipolar, de como tratar um transtorno bipolar, se eu não sei traduzir isso num bom diagnóstico de transtorno bipolar, né, para poder depois puxar esse conhecimento. E aí vocês vão ver, todos vocês têm contato durante a formação da faculdade com médicos que têm uma excelente formação teórica, mas que têm uma dificuldade muito grande de traduzir essa formação em um atendimento efetivo, em uma prática médica de excelente qualidade. Ou outras pessoas que têm um excelente conhecimento, mas têm uma dificuldade muito grande de traduzir esse conhecimento para o ensino. Cara, aquele professor sabe tudo, mas na hora que ele vai se ensinar, ele se perde. Vai ensinar, ele se perde. Tá certo? Então, a gente precisa ter estratégias efetivas para adquirir o conhecimento que sejam compatíveis com o nosso objetivo. Ah, tudo bem. Se amanhã eu vou participar de uma coisa, eu preciso de muito conhecimento e depois de amanhã eu não tenho mais interesse nenhum, então, beleza, virar à noite. Mas se eu preciso saber uma coisa para sempre, virar à noite, nem pensar. Ou não é boa estratégia. Tá bom? E aí, de onde é que a gente parte, né? A gente parte de um paciente chamado HM. Tá? O HM é um paciente, HM é a sigla que a gente sempre usa a se referir a ele, enquanto ele não morreu, o nome dele não foi revelado, o nome dele é Henry Molaison, tá certo? E esse é um paciente que passou por uma cirurgia de retirada dos lobos mesiais temporais. Tá? Então, os lobos mesiais temporais bilateralmente foram retirados. E por que isso foi feito? Porque ele tinha convulsões que não eram tratadas, refratárias a todo tipo de tratamento, né? Então esse experimento foi feito uma cirurgia nele experimental, né? Essa cirurgia não foi mais repetida. Por quê? Porque sim tratou as crises. As crises tinham origem na região mesial temporal bilateral, mas deixou o paciente amnéstico. O que você quer dizer com esse paciente ser amnéstico? É um paciente que tinha dificuldade de lembrar tanto de eventos antes da cirurgia como de eventos depois da cirurgia, tá certo? Antes da cirurgia era assim, ó, 2 anos antes ele não lembrava nada, apagou tudo 2 anos antes da cirurgia. De 2 anos até 9 anos antes, ele lembrava de poucas coisas. Mas de 9 anos antes da cirurgia até a infância dele, as lembranças estavam bem mantidas. E o que é que isso se chama? Isso se chama de amnésia retrógrada temporalmente graduada, ou seja, é uma amnésia para trás da lesão, tá? E que é graduada no tempo, ou seja, quanto mais perto da lesão mais fácil de esquecer. Quanto mais longe e, portanto, mais consolidada a memória, melhor para se manter essa memória, tá? E aí é muito legal, porque esse é um paciente que não aprendia nada. Lembrem, vocês devem ter assistido aquele filme do Adam Sandler, assim, que é como se fosse a primeira vez. Então ele era como se fosse a primeira vez. Todo dia que ele acordava, ele não tinha recordação, né? Quando ele acordou com 60 anos e ele olhou para o espelho e viu uma pessoa de 60 anos, ele se assustou, porque ele estava esperando que acordasse uma pessoa de 20 e poucos anos, pré-cirurgia, e esse era um paciente que não tinha, você, se trabalhasse com ele, como foi no caso de alguns pesquisadores, tinha que toda hora estar se apresentando novamente para esse paciente, tá certo? Mas o legal da história é o seguinte, esse paciente, apesar de amnéstico, ele conseguia aprender muitas coisas. Então, das coisas que ele conseguia aprender, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Skill, habilidades, tá? Então, isso não, que eu vou falar não foi feito outras coisas, mas se você ensinasse o HM a jogar futebol, ele ia melhorar no futebol. Mesmo que você... mesmo que ele dissesse assim, não, eu nunca joguei bola na minha vida, mas se você jogasse bola com ele todo dia, ele ia melhorar. O que é que foi feito? Foi feita uma prova para ele, difícil, que ele tinha que desenhar uma figura através do espelho, vendo a figura através do espelho, e a mão dele através do espelho. Essa prova é difícil, né? E toda vida que essa prova, esse teste era apresentado para ele dizia assim, eu não sei fazer isso, nunca fiz. Mas todo dia ele fazia melhor, até o momento onde ele ficou craque, ele fazia bastante rápido e com bastante qualidade. Ele mesmo se espantava como é que ele conseguia fazer aquilo com tanta facilidade. Tá certo?
Outra coisa que o HM conseguia fazer era prime. Era assim, quando você falava para o HM de alguma coisa do passado, que você tinha conversado com ele no passado, mas que ele não lembrava que tinha conversado no passado, isso despertava para ele uma capacidade, uma velocidade de raciocínio dentro daqueles parâmetros grande. E a gente vai falar mais sobre prime na frente, mas ele fazia prime. E o condicionamento clássico, se você condicionasse um estímulo com outra coisa, mesmo que ele não lembrasse da experiência, ele fazia isso. Eu vou definir melhor prime e condicionamento clássico mais para frente, mas o importante é a memória e o aprendizado, eles têm vastos campos e eles não dependem, em muitas áreas deles, eles não dependem da nossa capacidade explícita de conseguir lembrar que a gente, como é que a gente aprendeu aquilo ali, né? Então, eu, por exemplo, não tenho memória nenhuma de quem foi a primeira pessoa que me ensinou as cores, ou qual foi o evento. Provavelmente foi minha mãe, mas eu não lembro. Isso não quer dizer que eu não saiba quais são as cores. Tipo de memória diferente, funcionam em áreas do cérebro diferentes e são estimuladas de forma diferente. E tipos de memória diferentes são também atrapalhadas por doenças de forma diferente. Por exemplo, né, esquizofrenia é uma doença que, com a evolução do quadro, causa alteração de memória explícita. Então, o paciente às vezes tem dificuldade de aprender, de conversar, alguma dificuldade com linguagem, alguma dificuldade de entender o que você está dizendo, mas não mexe tanto na memória de procedimento, que é a memória física, a memória motora, né? Então, por exemplo, um paciente pode ter esquizo bem prejudicado do ponto de vista cognitivo e dançar um forrozinho bem legal, né? Como eu já vi alguns pacientes que ficaram com a gente, né? Eu lembro que até uma vez a enfermeira me falou assim, doutor Alexandre, mas ela não quer conversar nos grupos, mas ela só quer dançar. Digo, bote ela para dançar, isso é legal. Porque a memória de procedimento é muito menos impactada, tá? Então, para a gente trabalhar, nós vamos trabalhar com esses 3 termos aqui. Memória, vamos definir memória, tá certo? Que eu já defini, memória é a capacidade de aprender algum dado ou algum comportamento que altere, né, que possa alterar o comportamento do ser humano. A memória explícita é aquela memória que pode ser dita verbalmente, tá certo? Tem 2 tipos que a gente já entra. A memória implícita é aquela memória que você não tem recordação de quando aquele aprendizado aconteceu. Às vezes você não tem nem consciência de ter o aprendizado, mas o aprendizado está acontecendo. Por exemplo, imagina que ao contrário de mim, você foi criado numa família muito musical, né? E toda hora ouvindo música, toda hora cantando música, né? E aí, de repente, você se coloca num desafio para cantar e, de repente, a sua voz é bonita, a sua entoação é legal, o ritmo da música é legal. Aí você diz, cara, eu sou é nato. Não é nato nada. É aprendizado de memória implícita. Você não lembra que aprendeu, até porque aprender, a gente hoje pensa assim, aprendizado como aquela coisa chata, difícil. Aprender é tudo. Nós estamos toda hora aprendendo, tá? E aí você aprendeu, ouvindo música e cantando música, a cantar, a ter ritmo, tá? Isso é um aprendizado implícito, tá? E memória de trabalho, que é o quê? Memória de trabalho é a capacidade de registrar, armazenar e usar informações a curto prazo para um fim específico, tá? Então a memória de trabalho é como se fosse a memória RAM de um computador. Não sei se vocês entendem essa linguagem de computador, mas aquela memória que está agindo ali naquele momento. É uma memória breve que vai ser usada para processar informações e ser usada imediatamente. Se você me der um número do seu telefone e esse número for do meu interesse, eu jogo ele para a minha memória de trabalho, fico revisando algumas vezes na minha cabeça até eu poder usar esse número para ligar para alguém ou até eu anotar esse número onde ele vai ficar seguramente guardado. Depois disso, a minha memória de trabalho não vai mais trabalhar com esse número, tá? Então são conceitos importantes para a gente saber, ok? Falando de aprendizado explícito, nós vamos falar alguns conceitos, as causas, bases biológicas e como é que a gente vai estudar. Acho que é o pulo do gato aqui dessa nossa proposta de aula, tá? A princípio, tá certo? Conceito, eu já falei para vocês, é uma memória que pode ser verbalizada. 2 tipos de memória, tá, explícita existem. A memória explícita do tipo semântica e a episódica. Quando vocês estiverem estudando demências, a gente vai
vai ver isso bem direitinho. Mas, de uma forma simples, as memórias episódicas são memórias autobiográficas, memória onde que eu vejo em primeira pessoa, que eu lembro as coisas como se estivesse enxergando a partir do meu próprio olho, porque a minha lembrança visual daquele momento é eu vendo a situação, tá certo? E que eu consigo contar. Então, são memórias de eventos meus. Eu um dia estive lá, eu vi um paciente, isso é uma memória episódica. A memória semântica é outra coisa. A memória semântica é uma memória de conceitos, tá certo? Então, conceitos que são verbalizáveis, mas eu não necessariamente lembro dela em primeira pessoa. Quando foi que eu aprendi? Né? São conceitos que eu simplesmente sei que sei. Né? Por exemplo, as cores, ou por exemplo, localizações geográficas. Né? Interessantemente, no cinema, quando o paciente perde essa questão da memória, tem amnésia, em geral ele não tem muito problemas semânticos. O paciente em amnésia no cinema, ele tem problemas episódicos. Ele esquece quem ele é, mas ele não esquece como dirigir, por exemplo. E aí, como dirigir seria mais um exemplo de uma memória implícita, mas ele não esquece, por exemplo, vamos para o cinema, ele sabe que é um cinema. Isso é uma memória explícita do tipo semântica. Essas memórias, elas têm uma base biológica importante, e a partir do paciente HM, a gente descobriu que tudo começa no hipocampo, tá certo? Por isso que quando a gente pede uma ressonância pensando em Alzheimer, por exemplo, a gente pula para ver como é que está o hipocampo do paciente, tá certo? O hipocampo, ele é o local de armazenamento da memória no curto prazo. Obviamente, se você não tem o hipocampo para armazenar a memória em curto prazo, você não tem memória de curto prazo. No caso do paciente HM, tá? Mas o hipocampo, ele não é o local onde a memória de curto prazo vai residir para sempre, né? Ao longo do tempo, com o processamento dessa memória e o uso, né, a repetição que fortalece essa memória vai ser armazenada no mesmo local onde ela é processada. O que é que isso quer dizer, pessoal? Por exemplo, o córtex occipital processa a nossa visão. Ou seja, memórias visuais estão antigas, estão armazenadas em córtex occipital. Da mesma forma, o córtex frontal posterior processa nossos movimentos, então a gente vai lembrar de movimentos através do córtex frontal posterior. Da mesma forma que é o córtex parietal que processa a nossa localização espacial, tá certo? Então devagarzinho você vai ter o hipocampo registrando inicialmente as memórias e as memórias sendo lentamente, através de vários processos biológicos, transferidas para permanecerem de forma estável no local onde elas foram inicialmente processadas. Tá certo? Por que a memória demora esse tempo todo? Por que para emplacar uma memória eu tenho que deixar a memória recente, só depois eu vou transferir ela para o local de armazenamento e ainda assim eu preciso repetir várias vezes a memória para que a pessoa tenha essa memória vá se fixando? Porque, apesar de não ser tão intuitivo, nós vivemos como seres humanos uma coisa que é um dilema, tá certo? Que é o dilema plasticidade-estabilidade. O que é isso? A gente precisa, como seres humanos, ter uma instabilidade do nosso conhecimento prévio, quer dizer, o que eu sei hoje tem que ser mais ou menos parecido com o que eu vou saber amanhã, ou seja, o meu passado ele não pode estar mudando toda vez que eu aprender uma coisa nova, e ao mesmo tempo eu tenho que ter uma plasticidade, eu tenho que ter a capacidade de aprender. E aí a gente sabe, né, em fenômenos que a gente não vai ter como entrar nessa aula, que o aprendizado do passado interfere bastante no aprendizado do presente, e o aprendizado do presente interfere bastante no aprendizado do passado. Eu sempre gosto desse exemplo, né? Então, quando a maior parte da minha adolescência e juventude, a Avenida Dom Luiz tinha duas mãos. Hoje, já há bastante tempo, ela tem apenas uma mão. Tentar lembrar da Avenida Dom Luiz com duas mãos me é muito difícil, porque como eu passo lá muitas vezes com uma mão só, fica essa lembrança substituiu, roubou o poder da outra lembrança. Agora, digamos que eu tivesse um primo que há 20 anos mora nos Estados Unidos, tá? Na cabeça dele, ele nunca viu a Dom Luiz de uma mão só. Então, na cabeça dele é bem mais fácil lembrar da Dom Luiz como ela era antes. Muito mais do que a minha, que já via Dom Luiz com essa mudança. Ou seja, memórias recentes interferem em memórias antigas.
E sem dúvida nenhuma, memórias antigas vão interferir na forma como a gente forma memórias agora, né? E esse processo ele precisa ser bem balanceado, e essa é a principal teoria pela qual a formação de memórias acontece de forma lenta e necessita da repetição e do reforço, para ela poder manter uma certa estabilidade. Adiantando para vocês, as nossas memórias não são muito estáveis. E alguns estudos que pedem para você contar episódios da sua vida e daqui a 4 anos pedem para você repetir, contar de novo o mesmo episódio, mostram que a gente mesmo muda a forma como a gente lembra as coisas de forma significativa, mesmo em episódios traumáticos, como por exemplo, onde é que você estava quando as Torres Gêmeas caiu. Então, assim, nossa memória, ela não só ela vai mudando ao longo do tempo, tá certo? E é isso importante falar um outro conceito, né, pessoal? Memória não é a representação ipsiliteris daquilo que você viveu. Ela é apenas uma reconstrução possível, tá certo? Então, assim, quando você tiver uma briga com seu namorado, com a sua namorada, esposa, porque nós fizemos isso? Aí ele diz, não fez, tal. Talvez você esteja certo, talvez você esteja errado, tá? Mas eu tenho certeza que naquele dia a gente foi para não sei onde. Não, a gente não foi. Tá, pode ser que você esteja certo, pode ser que você esteja errado. Memórias não são ipsiliteris do que aconteceu, tá? Então, algo que você lembra bem direitinho provavelmente não aconteceu daquele jeito, tá certo? Mas é uma reconstrução possível. E sendo uma reconstrução, ela também pode mudar. Então, essa mesma reconstrução que você faz hoje, você pode fazer uma reconstrução ligeiramente diferente ou até bastante diferente daqui para frente, tá? Então, essa é uma outra parte que também não entra aqui, super interessante, né? Que a gente pode, por exemplo, dizer assim, qual é a capacidade de uma pessoa, por exemplo, testemunhar que viu uma certa pessoa cometer um crime? É muito, muito baixa. Uma coisa que sempre me espantou muito, assim, como é que uma pessoa faz um retrato falado? Aí eu pensava assim, nossa, eu não tenho essa capacidade, né? Hoje, o que é que eu penso? O ser humano não tem essa capacidade. A gente não consegue guardar esses dados, né? Principalmente numa situação de estresse, onde você está no meio de um assalto, de guardar dados, detalhes do rosto de uma pessoa, tá? Então, a gente tem esse dilema e o aprendizado, portanto, ele precisa de ser gradualmente acrescentado com boas estratégias. Quais estratégias que a gente deve usar? Quais estratégias de estudo que vocês podem usar? Vamos começar, primeiramente aqui, com o que é pouco efetivo. Pouco efetivo, tá? O que é pouco efetivo? Por incrível que pareça, pouco efetivo, conforme a literatura nos mostrou em alguns estudos, reler o material, tá certo? E marcar com canetinha, fazer highlight, tá? Como é que a gente sabe que isso é pouco efetivo? Foram vários experimentos simples, onde você pede para estudantes, 2 grupos de estudantes. Um lê o texto e marca, o outro lê o mesmo texto e não marca. Depois eles vão revisar o texto, um revisa o texto todo sem nenhuma marcação, porque não marcou nada, o outro revisa as marcações, vão fazer prova, quem é que se dá melhor? Quem não marcou nada. Certo? Então, marcar é uma estratégia muito pouco efetiva, pode funcionar para algumas pessoas, mas em geral, marcar dá a sensação de que você vai em algum momento revisar aquilo e você se esforça menos da primeira vez que está marcando o texto e, portanto, isso piora a sua capacidade de apreensão do texto. Te deixa mais passivo, em outras palavras. Que é o mesmo problema da releitura, né? A releitura nos torna mais passivos, por quê? Porque uma vez que a gente lê, a gente reconhece o texto, tá? E a gente fica com a impressão de estar dominando aquele conhecimento. Uma impressão que na maioria das vezes é falsa. E por que ela é falsa na maioria das vezes? Porque uma coisa é eu ler o texto, reler um texto e notar que o texto é familiar. Outra coisa é eu conseguir traduzir esse conhecimento para uma situação prática ou para a vida real, tá? Então, eu li o conceito de memória de trabalho. Bom, fez todo sentido, porque eu já tinha lido esse texto e tal. Faz sentido. Tá bom, beleza. Me explica agora o que é memória de trabalho. Eita, peraí. Eu sei, falta, entendeu? Então aquele sentimento de, eu reconheço isso, ele te engana e te acha que você dominou uma coisa que não está dominada. Tá bom? O que são estratégias moderadamente efetivas de estudo? Em primeiro lugar, né?
uma coisa moderadamente efetiva, ou seja, vale a pena ser utilizado. Gerar explicações, tá? Então, quando você lê o engajamento ativo em qualquer material, precisa que você esteja gerando explicações, tá? Então é quase como se você fosse um leitor que ficasse toda hora perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, tá? Então, por exemplo, se você for ler sobre depressão, né? Você e ler um DSM e ler aqueles critérios, dificilmente aqueles critérios vão ficar gravados na sua mente como, antes de muito, muito, muito uso. Mas é totalmente diferente de você entender um pouquinho do ser humano, por que ele se entristece, como é que a depressão acontece, como é que ela é uma ampliação quantitativa e qualitativa da sua própria da tristeza, tá certo? Então, é bem mais efetivo você ir gerando essas explicações, tá? Então, ler é engajar e engajar é fazer perguntas, tá certo? Se vocês forem ver, né, as pessoas inteligentes, né, as pessoas que se engajam no aprendizado, elas estão toda hora levantando a mão, né? Às vezes eu vou com alguns colegas por congressos, colegas aí, preceptores que são bastante inteligentes e sempre me impressiona isso, sim. Então toda hora participando, levantando a mão, tá? E esse aprendizado, isso aumenta muito o aprendizado. Outra estratégia moderadamente efetiva é o estudo misturado. É assim, você ajuda muito o seu cérebro a aprender quando você não fica fazendo estudo em bloco, tá? Tipo assim, estudo só depressão, só depressão, só depressão, só depressão, depois só esquizofrenia, só esquizofrenia. Em algum momento você precisa fazer isso, mas se você misturar as coisas, tá? Por exemplo, vou estudar hoje 50 minutos. É mais efetivo estudar 20 minutos de cada coisa, porque aí você consegue contextualizar mais coisas ao mesmo tempo. Mas, professor, isso é pouco intuitivo. Isso não é intuitivo. Porque, veja, eu tenho tão pouco tempo, não é melhor estudar só esquizofrenia? Aí a resposta é a seguinte, depende. Se você amanhã vai para um ambulatório de esquizofrenia, ou seja, se você depende de um conhecimento de curto prazo, então estudar uma coisa só é melhor. Mas se você quer guardar aquilo para longo prazo, quando você coloca uma coisa em cima de outra, você força seu cérebro a se organizar mais em termos de conhecimento, o que faz com que melhore o aprendizado, tá certo? E tem muitas pesquisas em relação a isso, por exemplo, com matemática. Se você ensinar para o paciente, por exemplo, e foi feito isso, né? A forma de calcular a área de um círculo, né? E depois ele faz vários exercícios sobre a área do círculo. Depois você ensina como calcular a área de um cone. Aí ele faz vários exercícios para calcular a área do cone. Depois você ensina a área de outra coisa. E ele faz vários exercícios, né? Se você pegar, em vez de fazer cada tipo de área, uma seção de exercício, mas misturar as três, para a pessoa que está aprendendo, é muito mais difícil, que ela tem que estar toda hora, peraí, essa do cone, como é que é do círculo? Mas a longo prazo, essa pessoa vai aprender bem melhor. Ou seja, estudar misturado é uma excelente forma de estudar. Mas você não vai estar no dia seguinte me agradecendo por essa dica, não. Você vai me agradecer por essa dica daqui a bastante tempo, mas não no dia seguinte. Importante entender isso. Quase tudo que ajuda a gente a ter uma memória melhor no curto prazo pode não ser tão bom, não é tão bom para memórias a longo prazo. Tá? E estratégias bastante efetivas. A estratégia mais efetiva é faça questões, tá? A gente entende no contexto atual da educação, prova como algo para a gente avaliar a nosso aprendizado. Mas prova é uma forma de aprender, tá? Todo mundo que ensina sabe que as pessoas aprendem muito fazendo provas. Então, prova é uma forma muito boa de aprender. É claro que eu não estou falando, quando eu peço para vocês fazerem provas ou fazerem questões, eu não estou pedindo para vocês ficarem falando com os professores de vocês toda hora para fazer prova. Transformem, à medida que vocês leem, em vez de marcar as coisas para reler de novo, que é pouco efetivo, façam questões, ou então aqueles flashcards, né, aqueles cartõezinhos, né, de frente e verso, digitalmente ou manualmente, façam questões. E depois, em vez de revisar o texto ou os highlights do texto, revisem essas questões. Passem um tempo tentando responder essas questões. Né? Tem aplicativos que fazem isso. Né? Eu gosto de usar o Quizlet, né? Que faz isso bastante. Inclusive te lembra de tempos em tempos estar lembrando aqueles conceitos. Tá certo? Então, crie
perguntas para você mesmo sobre o texto, tá? Outra forma de estudar a gente chama de prática randômica. É assim, randômica e espaçada. É assim, estuda sempre, mas sempre tenta espaçar o estudo, né? Quanto mais você puder estudar, por exemplo, em vários dias seguidos, estudar 5 horas, é muito, mas muito menos efetivo do que estudar 1 hora, 5 horas num dia, é muito menos efetivo do que estudar 1 hora a cada 5 dias. Tá certo? Então, espaça essa parte. E também coloque uma certa randomicidade nesse estudo, ou seja, quando você sentar para estudar, coloque coisas diferentes no próprio estudo. Duas outras coisas que eu acho que batem muito com a nossa realidade, mas que eu não consegui encontrar tanta evidência, talvez porque não tenho tanto estudo, ou porque eu não consegui encontrar mesmo, mas tenha, que eu acho importante dizer para vocês. Né? Uma coisa é estude o paciente de vocês. É assim, nosso principal professor é o paciente. A gente forma, ser humano, ele forma muito mais memórias a partir de narrativas do que a partir de dados, tá certo? Então, vocês veem que quase todos os nossos antepassados, os ancestrais, deixaram mitologias, né, que se propagaram via oral por anos e anos e anos até alguém escrever, tá? O Velho Testamento, em boa parte, foi propagado por via oral, até ele ser escrito, a mitologia grega, a mitologia nórdica e várias outras mitologias. Então a gente aprende por história. Então, se você associar a história do paciente, que você lembra, a um conhecimento um pouco mais técnico, essa associação ela fica bem fortalecida. E a outra estratégia, que também, aí eu falei que não tinha evidência, mas sim tem uma evidência robusta, na verdade, é o seguinte: a estratégia é ensinar. Tá? Então, por que a evidência é robusta? Porque, na verdade, ensinar te obriga a fazer perguntas, te obriga a revisar o material e te obriga a passar pelo sufoco de não saber, o que é muito bom. Tá certo? Então, quem é o melhor amigo da aprendizagem do residente? É o preceptor? Não. O melhor amigo da aprendizagem do residente é o paciente, quando o residente consegue chegar em casa e buscar informações sobre o caso do paciente. E o outro melhor amigo do residente é o interno, porque ele obriga o residente a ensinar. Então, assim, marca de residente que tem dificuldade de aprendizado, não gosta de interno, tá certo? Então, para vocês internos, né, um residente que não gosta de interno, vão ser um de vocês, porque o residente é um ex-interno, né? E o residente não se identifica, não gosta de interno e perde a melhor oportunidade possível de aprendizado, que é ensinar, tá certo? Então, assim, os preceptores desse nosso hospital estão ensinando o tempo todo, porque adoram ensinar, mas eu tenho certeza absoluta que eles estão ensinando o tempo todo porque eles adoram aprender, tá certo? Eu confesso para vocês que esse assunto que nós estamos falando é um assunto que eu gosto muito, que na aula de psicopatologia eu sempre falo um pouco disso, que algumas outras aulas, mas quando eu me propus a dar essa aula, a paixão maior é eu quero aprender isso de forma significativa, tá bom? Passando para o próximo tópico, aprendizado implícito. O aprendizado implícito conceito, já falei para vocês, é aquele aprendizado que você não expressa de forma verbal, que você aprende e vai expressar como um comportamento, tá certo? Que pode ser motor, pode ser habilidade, pode ser algumas outras coisas. Tipo de aprendizado implícito, aprendizado de procedimento, que inclui habilidade motor, habilidade de instrumentais, aprendizados associativos, tá certo? Em geral, quando você associa um estímulo a outro, existe o estímulo não condicionado. O que é o estímulo não condicionado? Que é uma resposta inata. E vamos dar o exemplo do Pavlov, né, que é o exemplo clássico. Quando um cachorro sabe que vai comer, ele vê a carne, ele saliva para poder começar a digestão da carne. Esse é um estímulo não condicionado. O que é o aprendizado associativo? É quando você pega um outro estímulo que não tem nada a ver a princípio e condiciona com o estímulo condicionado. Tá certo? Então, por exemplo, no caso do experimento do Pavlov, ele fazia o sino, né, e dava a carne junto. E aí, com o tempo, os cachorros começaram a salivar antes de ver a carne, só com o sino.
E a gente acaba tendo, não são só animais, a gente tem um aprendizado condicionado muito importante, né? Às vezes, assim, estou num determinado local, estou na casa da minha mãe, então isso me traz alguns comportamentos mais antigos de quando eu morava lá, alguma coisa que eu comia um pouco mais infantil, ou eu estou no ambulatório, eu me sinto mais médico, então vai condicionar alguns outros comportamentos, tá certo? Além disso, você tem aprendizado não associativo, que são basicamente 3 tipos, né? É a habituação, onde você vai se habituando, ou seja, um estímulo vai chamando bem menos a sua atenção. Por exemplo, um ar-condicionado antigo alto, né? Você entra na sala, fica aquele barulho, depois você começa a não prestar muita atenção no barulho do ar-condicionado. A sensibilização, que é o fenômeno contrário, né? Você fica mais atento ao estímulo à medida que ele se repete, é mais raro, mas também pode acontecer. E o Prime? O Prime é o seguinte, você, na hora que é lembrado de algum estímulo, o seu cérebro, ele como se preparasse para receber estímulos parecidos. Então, à medida que eu te lembro de algum estímulo, o seu cérebro fica mais rápido e processando com mais velocidade estímulos parecidos, tá? Então, você está nas suas férias, está tranquilo, e eu chego para você, te encontro, e por acaso a gente fala de depressão, se daqui a pouco um paciente seu liga e pergunta sobre algumas coisas, sua mente está muito mais focada e mais rápida em processar coisas que têm a ver com esse assunto, tá? Então, toda vida que a gente... Um outro exemplo seria assim, você olha para uma foto de um ator, né? E aí você leva um minutinho ali para lembrar quem é aquele ator, tá? Se você naquele mesmo dia ou num tempo ver mais foto desse ator ou coisas daquela época onde aquele ator te chamou a atenção por algum motivo, daquele filme ou daquela novela, rapidinho a memória já volta, porque existia um prime antes, tá? Qual é a base biológica disso, né? Então, a princípio é o seguinte, a habituação tem uma base biológica relativamente simples, até porque é um aprendizado relativamente simples. No começo, ela diminui o número de neurotransmissores na sinapse. Se a habituação se tornar constante, ou seja, de longo prazo, essa sinapse começa a perder força de ligação e diminuir as suas ramificações. Qual a base biológica do aprendizado associativo? A base biológica do aprendizado associativo está no local chamado área tegumentar ventral, que é onde nós temos os principais núcleos dopaminérgicos. Pessoal, isso é uma coisa que vocês vão estudar bastante quando vocês estiverem estudando, principalmente dependência química, mas não só, porque isso tem relação com depressão, com ansiedade e com esquizofrenia. Mas assim, todos nós conhecemos a dopamina e algumas pessoas se confundem um pouco, entendendo que a dopamina seria o neurotransmissor do prazer, coisas prazerosas, né? Mas na verdade, se a gente for considerar esse assunto de forma bem criteriosa, quem é receptor de prazer são os receptores opioides, ou endopioides. A dopamina ela é muito mais associada com o desejo. Como é que funciona? Então, o aprendizado não associativo. O aprendizado associativo. Funciona da seguinte forma, né? Antes de você ter esse aprendizado, né, você não pode desejar alguma coisa que você não conhece ou não fez uma associação, né? Por isso, se você já tem um conhecimento prévio, por exemplo, que uma droga tem uma chance alta de causar dependência, você deve raciocinar se não vale a pena evitar, né, essa droga, seja ela qual for, tá certo? Vale também para outras coisas, né? Eu recomendo, né? Eu não jogaria nesses sporting bet da vida. Por quê? Porque pode ser um passatempo super legal, que te engaje mais, que te deixe com mais amigos, mas tem uma chance muito grande de virar um passatempo que vai tomar a sua vida por você executar ele o tempo todo e causar um grande prejuízo financeiro. Eu prefiro não correr esse risco. Mas se alguém corre esse risco entendendo o risco e prefere correr, não vejo nenhum problema. Mas como é que acontece? Então, usando esse exemplo do jogo, a gente vai entender. Eu estou aqui jogando, abrindo o aplicativo pela primeira vez, e aí eu aposto no meu time, tá? E no outro dia eu acordo para descobrir que eu ganhei 5 mil reais. De repente eu tenho mais 5 mil reais. E isso causa um pico de dopamina. A princípio, a dopamina só acontece na recompensa. Então, tive esse pico de dopamina, que seria equivalente a eu fui comer um alimento novo, comida marroquina, nunca comi,
E de repente, na hora que eu coloquei na boca, nossa, que delícia, pico de dopamina, beleza. Só que esse pico de dopamina, na área tegmental ventral, ele faz com que o aprendizado, facilita muito o aprendizado associativo. Então, eu tenho esse pico de dopamina e meu cérebro começa assim, peraí, capta o restaurante, vê aqui os detalhes de tudo, porque eu quero repetir isso. No caso do aplicativo, meu cérebro diz, pô, que legal, qual foi aquele aplicativo mesmo? Então toda vida que eu clicar naquele Sporting Bet ou qualquer coisa do gênero, eu vou ter aquele prazer e tudo. O que acontece, depois que essas associações são feitas, o pico de dopamina começa a aparecer não na hora que eu como e não na hora que eu ganho, mas sim na hora que eu chego no restaurante, ou que eu passo pela frente do restaurante, ou na hora que eu abro o aplicativo, tá? Então essa dopamina, ela vai me causar uma sensação muito grande de querer executar aquela atividade, não pela atividade em si, mas antes pelos predecessores da atividade. Por isso que é muito difícil você parar de usar uma substância sem mudar o ambiente. Porque no ambiente onde você usava, você tem vários aprendizados associativos. Por exemplo, se você aprendeu a usar cocaína em um determinado bar com seus amigos, é muito difícil ir para lá e não ter a vontade de usar cocaína. Por quê? Porque várias coisas daquele ambiente já estão associadas no seu cérebro ao uso da substância. Tá certo? Então, toda vez que você faz determinada coisa que você sabe que é prazerosa, você tem que entender que você está criando aprendizado e associações. Esses aprendizados podem ser muito bons, mas podem ser ruins também. Quem é que faz isso? Dopamina. Primeiro recompensando nas primeiras vezes a própria atividade prazerosa em si, mas a partir do aprendizado ela passa a recompensar o contexto associado e não a atividade prazerosa propriamente dita. Tá certo? Só mais uma coisa da fase do aprendizado motor, você vai ter quais são as fases? A primeira fase do aprendizado motor é a fase cognitiva, onde você aprende, é ensinado, vamos dar o exemplo de basquete, né? Você aprende as regras do basquete, é ensinado como é que faz um drible, como é que deve andar com a bola. A segunda fase é a fase associativa, quando você começa a transferir esse conhecimento teórico para a prática, para um conhecimento de maior procedimento. E a terceira fase é a fase autônoma. Algumas pessoas, quando chegam na fase autônoma, inclusive esquecem como é que foi a fase cognitiva. Eu não sei explicar direito como é que dribla, eu não sei dizer qual é o drible da vaca, eu sei fazer. Tá? Então, motoramente, primeiro você aprende cognitivamente, depois você vai transferindo, associando, e por fim você faz de forma autônoma. Um exemplo clássico disso é dirigir. Né? Você vai para a autoescola, recebe um monte de aula, depois você começa a tentar passar aquilo que você aprendeu para coordenar a embreagem, a direção, a sinaleira, e com um pouco mais de tempo você consegue dirigir normalmente, tá? Dirigir sem estar pensando em nada disso, ok? Beleza. Primeira pergunta aí é, professor, eu gostei muito dessa parte de memória explícita, isso é muito importante, mas e a memória implícita? Onde é que ela é importante para a gente aqui na psiquiatria, né? Então a memória implícita ela é importante em praticamente todo o campo de conhecimento, né? Mas facilmente na medicina a gente pode pensar que um cirurgião tem que ter excelente memória implícita, né? Por quê? Porque o cirurgião é aquela pessoa que vai operar e, portanto, precisa desse aprendizado motor, tá? Cirurgia você não aprende no livro, né? No livro você está na primeira fase do aprendizado motor, cognitivo. Associativo e autônomo é operando. Cirurgião bom é quem opera mais, né? Contanto que opere com bom feedback, né? Não adianta operar errado e repetir várias vezes a mesma cirurgia errado, porque ele não vai aprender nada. Tem que ter um feedback bom, certo? Então, na psiquiatria, tem várias habilidades que têm uma parte instrumental muito importante, né? Por exemplo, a entrevista médica, ela é uma coisa que é muito mais uma habilidade do que um conhecimento explícito. Então, é claro que eu posso dar um curso e tem aula sobre entrevista médica, mas você vai ter que fazer todo aquele caminho de transformar o curso, tá certo, numa coisa associativa e depois autônoma. Tá? Então, um bom entrevistador, ele não entrevista pensando assim, estou usando a técnica tal de entrevista. Assim como uma pessoa que faz um drible no futebol, diz, vou agora fazer o drible da vaca. Não pensa, ele faz. Para fazer, ele tem que treinar.
Tá? Então, na psiquiatria, um exame psíquico bem feito, uma entrevista bem feita é uma habilidade implícita. E habilidades implícitas são treinadas da seguinte forma, que eu vou dizer para vocês aqui, tá? Elas são treinadas com espaçamento. Não adianta entrevistar 10 pacientes no mesmo dia, tá certo? Assim, né? Não vou aprender a fazer história hoje, vou fazer 10 histórias enormes. Não. Vale a pena fazer em dias separados. Né? A mesma coisa vale, por exemplo, eu aprender a tocar um instrumento. Não adianta, né? Você, como eu já falei, tocar tudo de uma vez. Né? Você tem que ir aos poucos, né? Porque vai sedimentando o conhecimento do cérebro. Uma coisa que você precisa colocar na prática de uma habilidade qualquer é desafio. Não adianta, você não vai aprender a tocar piano se você aprendeu a tocar uma música, ou duas, ou três, e fica repetindo aquelas mesmas músicas. Você tem que, na prática, se pôr aquele desafio. Trazendo de novo para a psiquiatria, para a residência de vocês, a gente precisa colocar um desafio. Chama um preceptor para te ver entrevistando, faz uma história e lê para os seus colegas e dá a cara a tapa mesmo, porque não vai estar boa. Não pode estar boa. Se você está começando agora, você não pode começar sabendo história, né? Porque, de novo, é a mesma coisa. Professor, comecei hoje a minha escolinha de basquete, assim, e eu não sei jogar basquete. Começou hoje, tá entendendo? Então, tem que ter elementos de desafio. Na prática de um instrumento, tem que ter sempre parte da música complicado. Não pode ser tocar a mesma música fácil com as mesmas notas, porque isso não vai promover aprendizado, tá? E, de novo, a tal da randomização. Você tentar fazer treinos de partes diferentes em circunstâncias diferentes, tá? Para o cérebro poder aprender a entrevistar em qualquer contexto. Por exemplo, se você só entrevista no seu estágio de enfermaria e num ambulatório você não entrevista nunca, e no estágio de enfermaria você tem 1 hora para ficar com o paciente, mas no ambulatório você só tem 30 minutos ou até menos, o seu cérebro não vai conseguir funcionar em 30 minutos. Só em 1 hora. Né? Então é muito bom você treinar em contextos diferentes, situações diferentes, porque isso aumenta a dificuldade a princípio, mas melhora a sua capacidade de executar a habilidade que você está querendo aprender em várias situações diferentes. Né? Mesma coisa vale, de novo, para o piano. Você tem que treinar peças diferentes em momentos diferentes, porque senão você aprende a tocar só uma coisa. Ou você tem que treinar, às vezes, em pianos diferentes, porque senão você é um belo instrumentista até o dia que você sai de casa e chega na casa de um amigo e ele tem um piano também. Você não toca, porque a tecla é um pouco diferente, porque o contexto é outro. Então é muito importante randomizar. Certo, pessoal?